Olá pessoal, eu sou Terezinha Gomes, sou arte-terapeuta e arte-reabilitadora aqui da Mais de Vitória. Nós hoje vamos começar mais um episódio do Pode Incluir, que é um espaço para a gente poder trazer informações e trazer um pouco de histórias. No episódio de hoje nós vamos falar da dificuldade que a pessoa com transtorno do espectro autista tem em ingressar no mercado de trabalho assim que ela se torna adulta. E para isso nós vamos receber hoje o George Guilherme, não é? Que está aqui. Ele é nível 1 de suporte e vai conversar um pouco com a gente sobre a trajetória dele, né? Como é que tem sido. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Tudo bem, George? Seja muito bem-vindo. Obrigado, dona Terezinha. George, nós vamos começar falando a respeito da descoberta do seu diagnóstico. Como foi essa descoberta? Quando foi? Conta um pouco pra gente. O diagnóstico veio não como autismo, veio como síndrome de Asperger aos 7 anos de idade. Sim. E só agora recentemente, em 2023, é que foi trocada essa nomenclatura, né? Do Asperger para o autismo nível 1 de suporte. Sim, então você recebeu o seu diagnóstico com 7 anos de idade. 7 anos né? de idade. E agora houve essa mudança, né? Quais foram os principais desafios que você se lembra desde os 7 anos, quando você já recebeu um primeiro diagnóstico? Os desafios, assim, tanto emocional como na prática, né? No seu dia a dia, na escola. O que foi que você percebeu que era desafio para você naquele momento? Então, o desafio para mim sempre foi com interações, né? Eu não interagia como achavam que eu devia na escola, né, com os outros, e por isso várias vezes os meus pais foram chamados na escola. E não porque eu fazia algo de errado, e sim porque eu não interagia, não tinha uma comunicação, eu ficava mais recluso, e aí foi por isso mesmo, né, como no jardim começou assim, e depois começou a busca para saber por que como falavam, eu era um pouco diferente, mas naquela época também, até mesmo depois do diagnóstico, não se falava sobre, nem se conhecia, pelo menos até onde eu sei, sobre o autismo, né? E a síndrome de Asperger talvez só era algo conhecido como um pouco diferente, como as pessoas ainda falam até hoje, mas nunca houve um tratamento. Era coisa de criança, era criança que era diferente, era que era mais quieta. Tem seu tempo, né? Tem o seu tempo. E aí eu fui crescendo, me moldando, achando do que as pessoas já achavam que como que eu deveria funcionar, eu deveria ser. E sempre me excluindo um pouco. Então você sentia que ao seu redor assim as pessoas não compreendiam, né? Era uma interrogação, não é? Tinha alguma coisa, mas ninguém sabia o que era. E você, como é que você se sentia nesse momento? Você se sentia muito perdido? Perdido Você se lembra, e exaurido, né? também, porque as pessoas não compreendiam, mas eu tinha que compreender. Então, isso era muito cansativo, porque além de compreender, eu tinha que sempre me moldar, né, para poder caber num mundo que sempre para mim foi muito distorcido, né, muito complicado de compreensão, como as pessoas chegavam e falavam as coisas, e às vezes eu precisava do meu tempo para compreender aquilo, mas eu sempre tentando, eu nunca deixei de tentar. Mas aí agora somente na vida adulta, né, que vê uma exaustão assim, sem precedentes. Então, E em que momento você vê assim, porque é interessante, né, quer dizer, você
você que tinha que se moldar, você não entendia, as pessoas também não entendiam, né? Então, realmente, era muito sofrido, né? Em que momento você acha, assim, que você tomou consciência, não que você recebeu o diagnóstico somente, mas que você tomou consciência, espera lá, então é isso, é minha forma de funcionar. Em que momento, assim, da sua vida que caiu essa ficha para você? Na verdade, na adolescência eu já tinha um pouco... não sei se eu posso dizer exatamente para a senhora se era uma consciência disso, mas que eu era um pouco diferente. Mas como eu sempre aprendi, vi assim que todos nós somos diferentes, né? Cada pessoa, cada indivíduo é singular, cada um é de um jeito. Então eu encarava dessa forma. Mas parecia que essa compreensão não era aquela via de mão dupla, não tinha nunca uma compreensão para poder me ouvir, para poder me entender também, como eu sempre tentava entender como o outro funcionava, por que era tão difícil entender como eu funciono também? Meu modo de pensar, talvez até o meu tempo de processar certas coisas, entende? Então isso sempre foi, eu sempre fui me excluindo, sabe? Cada vez ficando mais recluso, mais comigo mesmo. E isso me fez, certo tipo assim, mal, né? Porque cada vez mais não tendo vida social, né? E fazendo tudo por conta própria, não esperando mais compreensão, porque já chegou um ponto que, tipo, não havia como. E me adaptando, sempre me adaptando, mas tem um ponto que cansa, né? Igual a senhora falou sobre a vida adulta profissional, eu nunca, por exemplo, não concorri em vagas de emprego como como uma pessoa com autismo. E sim, mas sempre as coisas, por exemplo, algumas estereotipias que eu tinha, por exemplo, a forma de sentar, né? Ou algumas coisas já fui classificado como metódico, rigoroso comigo mesmo, por querer as coisas um pouco certinhas, entende? Ou fazer o meu trabalho do jeito que eu achava que deveria ser, mas não precisava tanto daquilo. Mas eu achava que, tipo assim, eu estava usando, literalmente, vestindo a camisa, sabe, da função que ali me foi, sabe, ordenada, que me foi dada. Então, mas aí as pessoas tinham uma forma muito distorcida de ver as coisas. Olha, não é assim, você pode ser mais flexível, mas era ordenado que eu fizesse aquilo. E lembrando um pouco da infância, às vezes as pessoas, tipo assim, da família mesmo não compreendia quando a gente, por exemplo, minha mãe e meu pai me levavam no aniversário, principalmente aniversário de família, minha mãe chegava e falava, olha, senta aqui. E ali eu ficava, não levantava. E eu não via isso como algo rígido, nem nada. As minhas tias, às vezes, falavam, olha, deixa o menino brincar, deixa ele pegar um pedaço de bolo. Até ela falar que eu pudesse levantar, aí eu levantava. Sim. E aí falava assim, mas isso não é normal. Mas o que não é normal? O que é normal e o que não é normal? Entende? Não é uma regra, não foi imposto aquilo. Eu não deveria obedecer. Eu cresci, no caso assim, sendo criado e educado como assim. Então, tipo, são coisas que as pessoas veem que não são normais, mas parece que as pessoas querem isso e ao mesmo tempo não seguem isso. Aí fica tão complicado de entender. Confuso, né? Eu acho que até a necessidade também, né, no autismo, assim, de seguir as regras, né? E aí, de repente, quando te davam uma regra, você levava ao pé da letra, né? Então, é para sentar, você vai ficar sentado. E aí, incomodava porque você ficou sentado demais, né? Exatamente. Aí, o que tem de errado com ele? Ele não quer brincar? Né? Ele não quer pegar um copo de refrigerante? Eu queria sim. Eu queria pegar um pedaço do bolo. Mas você tinha entendido que Mas era eu para tinha ficar entendido sentado, que era para ficar ali, né? independente dela estar perto de mim ou não. Entende? Foi, né, um comando que minha mãe me deu. Olha, senta, fica, né? Aí depois, pode levantar, pode ir, aí beleza. Aí você entendeu como Entendi. um comando que você tinha que ficar ali até alguém dizer que você podia levantar, né? Exatamente, exatamente.
ficou muito confuso isso, né, na cabeça da criança, né? Agora você pode levantar, mas também ninguém sabia, né? Eu acho que quando você era criança, tinha menos informação ainda, né? Então, certamente foi muito mais sofrido também, né? Mas ainda hoje é meio que, eu acho que a senhora pode até mesmo, desculpa pular um pouquinho, até mesmo falando sobre a nossa terapia, quando a gente vai fazer o nosso encontro no individual, a senhora vê que, tipo, até a senhora falar, pode sentar, eu vejo isso como se fosse uma forma, tipo assim, olha, não me foi dito que eu posso sentar, então... Porque isso ficou muito em você, né? Então, você segue essa... Sabe aquelas coisas que a gente aprende que até a gente desconstruir aquilo leva tempo, né? Então, é meio isso, né? Você passou um bom tempo fazendo isso, então, esperando que alguém lhe dissesse que podia levantar ou sentar. Então, hoje, quando você chega no grupo, na terapia que te deixa à vontade, aí você ainda tem esse resquício do passado, né? Você está esperando dizer que pode sentar, né? Sim. E são coisas que a gente vai quebrando aos poucos, né? A gente vai começando a trabalhar essa questão do nosso autoconhecimento, né? E a arte é muito poderosa para isso, né? E a gente vai se sentindo um pouco mais leve e se permitindo um pouco mais, né? E eu percebo que você tem tido muitos avanços, né? Bom. E me diz uma coisa, muitas vezes, assim, as pessoas associam o autismo muito à infância, né? Exatamente. E aí, quando a criança está ali, pequenininha, tudo é para ela e tal, só que essas crianças crescem, né? E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então, assim, como essa visão impacta o adulto? Quando você é criança é uma coisa e quando você cresce, bom, e agora? O que eu vou fazer? Como que é isso para você? Você se sentiu amedrontado com a chegada do adulto, do George adulto, e tendo que se posicionar, tendo que buscar os próprios caminhos? Como é que tem sido isso para você? É uma batalha diária. É uma batalha muito grande, porque, tipo, quando a gente tem os nossos pais que podem falar por nós, a gente se sente um pouco meio que seguro. Protegido, Agora, né? quando a gente está no mundo sozinho, né, e tem que enfrentar todo tipo de coisas que as pessoas realmente não entendem. E, tipo assim, eu tô falando assim como todos os autistas. Independente do nível de suporte, independente da faixa etária, o autismo não está, no caso, somente... na cabeça das pessoas, o autismo está ligado somente à infância. Parece que as crianças vão chegar a um ponto que é um ponto de cura ou alguma coisa assim, não vão ter os adultos. Mas eu acho que precisam de cuidado desde pequeno, precisam de uma atenção, assim como todos nós precisamos, independente de neurodivergentes, neurotípicos. Eu acho que todos nós precisamos desse cuidado, dessa atenção, que cada um na sua individualidade tem as suas necessidades. Esse cuidado, independente da idade, porque o autista pequeno, ele vai crescer, ele vai ter uma fase de adolescência, vai ter sua fase adulta, e é ainda mais difícil, porque a gente tem que conviver com um mundo muito distorcido, sabe? Onde tudo é alto demais, tudo é sensível demais, tudo é processado demais. Igual, por exemplo, se a senhora não me diz algo muito assim, bem dito, sem metáforas ou alguma coisa, algumas pessoas ainda perguntam como que isso funciona. Por exemplo, se a senhora me diz uma coisa e eu não consegui entender, e depois a senhora explica de forma completamente lúcida e eu compreendi, eu ainda estou processando ainda o que a senhora me falou. Não é simplesmente, desligou lá e tipo, agora eu entendi. Mas aí eu estou tentando entender por que a senhora queria passar por aquele jeito, falar daquele jeito, maleável, para depois falar alguma coisa. Entende? Não é aquela questão do literal. Então, o mundo parece... Como eu falei para a senhora, que às vezes eu uso essa frase, talvez pode ser mal compreendida, mas quando eu vejo que o mundo
é um pouco distorcido porque a gente ouve tantas coisas que, tipo assim, deveria ser isso, 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 aquilo, outro. Ou quando a gente é assim, a gente é visto distorcido também. De uma forma totalmente, sabe, desconexa. E assim, e a gente está vivendo uma época assim da velocidade. Está tudo muito rápido, está todo mundo com muita pressa. E eu lembrei disso porque você falou dessa questão desse tempo, né? E aí muitas vezes não se tem esse tempo, né? Você está processando e já estão lá na frente pedindo outra coisa, né? Porque estamos vivendo uma era mesmo de velocidade, né? Tudo é para ontem. E aí fica mais complicado ainda você tentar processar e aquilo já passou, porque a pessoa já está esperando que você já tenha a resposta, né? Então, assim, a cabeça fica uma loucura mesmo, né? Até que você processa e entende o que ele quer. Você está num tempo diferente do dele, né? De quem está te cobrando, né? Então, isso traz uma angústia muito grande, né? Traz. E você já passou por situações assim de não ser validado, sabe? Às vezes a pessoa olha assim, você que falando, desembaraçado, fala, poxa, mas ele nem parece ser autista, mas você que sabe, né, o que você está vivendo e sabe, todo o movimento que você está precisando fazer para estar organizado. Como é que você sente isso quando uma pessoa chega e fala, não, mas você nem parece ser autista? É triste, porque internamente é uma luta diária. Desde o momento que a gente acorda até o momento que vai dormir, enfrentar coisas que as pessoas às vezes nem imaginam. E o autismo não tem rosto, sabe? Ele não, como dizem, né? Para não falar naquele termo, cara, né? Ele não tem cara. E já ouvi muitas vezes falarem assim, nossa, mas você parece normal. O que faz de mim parecer normal, né? Sim. Tipo, todos nós somos de um jeito diferente. É igual às vezes eu falo, às vezes pessoas falam assim, parece que você está diminuindo. Eu não estou diminuindo, mas eu vejo todos nós iguais. Neurodivergentes, neurotípicos, porque as pessoas são diferentes. Ela tem suas particularidades. Só que às vezes a gente tem um tempo diferente de processar, de compreensão. Então, do mesmo jeito, é igual eu falei para a senhora, voltando um pouquinho, do mesmo jeito que eu sempre me adaptei, tentando compreender, mesmo no meu tempo, e me adaptando, por que a gente não pode esperar um pouquinho disso também? Sabe? Sem rótulos, sem, sabe, laudo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente ser visto como pessoas, sabe? Pessoas que lutam como todas as outras, todos os dias, para poder caber, para poder sobreviver, para poder levantar de manhã, tomar seu banho, ir trabalhar, voltar, se cuidar. Né? Esse olhar para o indivíduo, né? Olhar a pessoa, né? A gente, essa coisa dos rótulos, realmente, a gente categoriza muito, né? Começa a categorizar as pessoas e aí a gente muitas vezes esquece até do humano que está ali, não é? Que é o mais importante. Todo mundo, todos somos humanos, né? Cada um com suas particularidades, tudo bem, né? Eu acho que fazemos parte desse universo, né? Desse planeta, desse mundo. E quando a gente começa a categorizar, a gente começa a colocar as pessoas em caixinhas, né? É assim, é assado, e isso acaba dificultando mais ainda, né, a vida. E a senhora me lembrou, a senhora falou de caixinha, a senhora me lembrou uma frase que eu vi pouco tempo atrás do professor Mário Sérgio Cortella, né, grande filósofo, educador, que ele falou assim, no final de uma partida de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Então, quer dizer, não tem diferença. A gente tem modos de funcionar diferente, mas no final vai todo mundo para a mesma caixinha. E eu acho assim que eu acho legal também a gente lembrar que nós não somos só a consciência, né? Nós temos a alma, temos o inconsciente, e no inconsciente somos todos iguais. Não tem autismo, né? São pessoas, né?
E aí, justamente, quando a gente começa a categorizar, a gente começa a esquecer um pouco a pessoa, aquele ser humano ali, e a gente começa a rotular, a trazer para os quadradinhos, né? E isso divide muito a gente, né? Sim. A gente começa a se perceber, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que está no mundo e também quer ser feliz, também quer ter direitos, também quer trabalhar, também quer poder pagar suas contas, viver com dignidade, Sim. não é? E esse auto-eu que a senhora fala me lembra um pouco do que a gente sente, do que a gente teme, mas ao mesmo tempo parece que tem uma consciência além que fala, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com medo disso? Por que isso está me impedindo daquilo? Então eu acho que é, como a senhora falou, essa consciência que interna, talvez que é inconsciente, que, né, às vezes entra em conflito consigo mesmo, né? Tipo, o porquê, os porquês e tal. Se a gente questiona, eu acho que tem algo além. Tirando a questão de espiritualidade, credo, crença de cada um, isso é particular, né? Sim, Mas eu acho que sim. tem essa coisa, essa consciência, como a Eu senhora estou falando de disse, ciência de mesmo, né? ciência mesmo, né? Desse autor-eu por cima, se Aham. vendo e se questionando também. É por isso que é tão importante a gente trabalhar esse autoconhecimento, né? Porque eu preciso saber quem eu sou, até para eu me fortalecer mais, né? E assim, em que ambiente você percebe assim que tem mais incompreensão? É na família, na sociedade, no trabalho? Qual ambiente que você acha que é o mais difícil? Olha, o mais difícil, pelas minhas experiências, é no trabalho. No trabalho. É no trabalho. A sociedade, eu não tenho como falar, ou somente quando acontecem situações. Igual, por exemplo, a questão do meu crachá, né? Aí algumas pessoas olham, riem, aí eu fico tentando, por que rir? Porque fica aqueles monte de porquês, sem julgamentos nenhum, só tentando entender qual é o motivo e tal, porque, como eu falo, o meu crachá não é uma medalha, é somente um lembrete de que eu funciono um pouco diferente. Isso não define quem eu sou. O autismo. Eu sou eu, sabe, da minha própria autonomia. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas eu tento compreender tudo e a todos, o tempo todo. E isso é cansativo? É cansativo. Mas se esse é o modo como eu funciono, eu não tenho como mudar, eu luto todos os dias para ser compreensível, ser mais, sabe, ouvinte. Na arte-terapia, com, sabe, com direcionamento da senhora, na arte-terapia solo, eu consegui, sabe, me ouvir melhor. Consegui me ouvir melhor, no caso, me expressando na arte, sabe, trazendo, como a senhora falou, do subconsciente mesmo, sem palavras, e dali eu consegui exprimir algumas palavras e algumas coisas que eu nem imaginava que estava aqui dentro. E na terapia de grupo, é incrível se ver no outro, ter compreensão, compreender também, ver que todos nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Então tem sido uma maravilha. Foi realmente, quando eu cheguei aqui, foi um divisor de águas, porque eu cheguei aqui, sabe, muito cansado de muita coisa. O corpo e a mente estavam exaustos. Eu lembro. E Eu acho que você, assim, você teve em pouco tempo, né, um crescimento bacana. Porque eu acho que quando a gente se entrega, assim, se entrega para a gente mesma, né, disposto a se ouvir. A arte-terapia, acho que ela trouxe muito isso para você. Você mergulhou, você se ouviu, né? Porque tudo que a gente faz fala da gente, conversa com a gente, né? E quando a gente vai se ouvindo, a gente vai se reconhecendo, não é? A gente vai crescendo mais, a gente vai se entendendo mais, se percebendo mais. E isso vai trazendo uma autonomia, vai trazendo uma força para a gente, uma confiança na gente mesma, né? Uma autoconfiança. E o grupo, eu acho que veio para, além dessa confiança que você começa a ganhar muito mais, né, em você mesmo, o grupo que a gente tem nas quintas-feiras é um grupo que
potencializa isso, porque você traz, o outro colega traz também, e aí vocês dividem, e muitas vezes tem coisas que a gente não consegue perceber na gente, mas quando o outro fala, a gente se reconhece no outro, né? Porque a gente está todo mundo junto, não tem jeito. Eu acho assim que existe um inconsciente coletivo que nos irmana, né? E aí, quando você consegue se ver no outro, se reconhecer, você vê alguma questão sua. Quando o colega fala do trabalho dele, você fala, poxa, isso aí está falando também para mim. E ele também, quando olhar o seu trabalho. Então, acho que é um crescimento muito bacana. A gente vai se fortalecendo. Você vê que o grupo está forte. Tá forte. Vocês estão criando um vínculo muito bacana, né? Aquele vínculo de rapazes mesmo que chega, que se abraça, sabe? Eu acho que está um grupo muito potente. E eu acho que isso é bom para todo mundo. Sim. Acho que todo mundo cresce com isso, né? E a gente acabou indo para a arte terapia e a gente estava conversando sobre o trabalho, né? Deixa eu te perguntar, você tinha falado que no trabalho tem toda essa dificuldade, né? Do outro compreender, né, suas limitações, mas que você também tem potencial, porque a gente não tem só limitação, a gente tem potencial. O problema é que muitas vezes a gente foca na limitação. Talvez o outro te olhe pensando na limitação, então ele não se dá a oportunidade de ver o seu potencial, não é? E A senhora falou de trabalho, recentemente eu passei por um processo seletivo, né, para uma função específica e, nossa, eu fui aprovado, passei em todas as etapas, tinha 3 etapas para serem feitas e eu passei, só que quando chegou no caso que teria documentação e, no caso, porque eu entro na classificação PCD. Sim. Aí, no caso, como era uma função, porque eu já tenho experiência, por exemplo, aí me reduziram a outra função, porque, tipo, era uma função de caixa. E eu tenho experiência, mas aí, no caso, eu seria só embalador, porque eu sou autista. Sim. Então, tipo, por que isso? O autismo não tira a minha capacidade. A minha capacidade, né? Ninguém olhou para sua potência. Olhou que você era PCD, então botou todo mundo no mesmo balaio, né? Mais ou menos isso. Mas é muito isso mesmo, né? É justamente por não olhar para a potência daquela pessoa, né? Esse olhar que diminui a gente, né? É um olhar que já chega discriminando, já chega apontando o dedo e dizendo que você não pode passar daquilo ali, não é? E aí perde de ver todo o potencial que você tem, que a gente tem visto na arte, né? E como você falou, né? Você tem sempre que se esforçar muito mais para ser compreendido, né? Você acha que tipo de adaptação você acha que a sociedade teria que fazer para poder estar recebendo vocês, assim, que tem algumas sensibilidades, mas que tem também muita capacidade? O que a sociedade, sabe, o que o mercado de trabalho poderia estar fazendo para dificultar menos a entrada de vocês no mercado? Eu acho que falta, sim, preparamento das empresas com relação a PCDs, neurodivergente, física, alguma coisa. Existe. Eu acho que isso ainda sempre vai continuar assim, mas eu acho que está faltando mais humanidade, mais o olhar do outro consigo mesmo, mais empatia. Eu acho que esse é o ponto-chave para poder construir uma sociedade mais harmoniosa com todos nós, com os indivíduos, sabe? Então, eu acho que esse olhar, eu acho que deve vir primeiramente das pessoas. É claro que o treinamento é bom, o treinamento de uma equipe, o treinamento de uma pessoa que tem suas limitações é válido, mas eu acho que falta muito essa questão da empatia, que ainda está escassa, tá muito pequena, tem que ser desenvolvida. Eu acho que o autismo ainda é um tabu, é muito pouco falado, principalmente o autista adulto, parece que ele não existe. Ele cresce e desaparece. Ele cresce e ele desaparece. Porque muitas vezes ele fica recluso, ele se fecha no mundinho dele. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu fui vendo que eu fui cada vez mais empurrado, sabe? Então, a única coisa que estava no momento disponível ali era se ficar recluso,
sabe? Mas eu acho que todos nós temos grandes potenciais, assim, para poder, sabe, desenvolver, ser visto e ser respeitado como todo mundo merece respeito. E esse olhar mais empático, sabe? Essa seria assim, uma mensagem, então, Uma mensagem. que você estaria mandando para os profissionais, para os empreendedores, para as pessoas que contratam, né? Sim. Mas eu percebo, assim, vendo vocês no grupo, eu acho que a gente precisa de se fortalecer, não é? Porque tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão, não é? Então, assim, a gente aqui da Mais tá sempre buscando isso, mas eu acho que esses grupos de adultos, quando a gente começa a se fortalecer, a se reconhecer no outro, a fazer coisas juntos, né? Como você falou, que o colega já te chamou para malhar com você, já te chamou para ir em outro lugar. Então, acho que a gente precisa mesmo, assim, de... Sabe, quando a gente precisa encontrar a tribo da gente, sabe, encontrar o grupo que sai, que chama a gente, que a gente se une, que a gente se reconhece, que a gente vai mesmo nos lugares. A gente tem que fazer isso, tem realmente que fortalecer isso, para poder a gente também ganhar mais força, mais potência, para a gente... Tá preparado para mostrar a cara mais vezes. E às vezes a gente sozinho, a gente se encolhe. Então, a gente tendo o nosso grupo, pessoas que também entendem, que também estão passando pelo que a gente passa, né? A gente vai se fortalecendo um no outro e a gente vai formando um grande grupo. Eu acho que isso também é importante para trazer esse fortalecimento, para a gente saber, para a gente se dar conta. A gente sabe, né? Mas... tem horas que parece que a gente está sozinho no mundo e a gente não está, né? Então, eu acho que esses encontros são muito bons para isso, né? E a gente acabou falando dos benefícios da arte-terapia, do que você está sentindo e tal. Eu queria, assim, a sua permissão para a gente estar mostrando um trabalho seu, porque eu acho que você está me saindo um belo poeta. Obrigado. Você tem se expressado... e você tem escrito coisas lindas. Você sabe que quando a gente começa a fazer, a gente vai se descobrindo. E eu tenho percebido uma sensibilidade tão legal, tão bacana em você, né? Você, uns 5 meses atrás, chegou aqui um pouco assustado e você está desabrochando, né? Então, eu acho tão bom a gente poder compartilhar, porque eu acho que tem outras pessoas que vão ouvir, vão se reconhecer em você e vão ganhar força, vão dizer, poxa, ele foi lá, ele faz, eu também posso, eu também consigo, né? Então, eu queria a sua permissão para depois a gente estar mostrando um trabalho, um dos, né? Porque você já escreveu umas 3 ou 4 coisas, que eu achei cada uma mais bonita que a outra, né? E profunda, né? Eu acho que é um trabalho que fala realmente de você, quer dizer, você está se vendo muito no seu trabalho, você está fazendo contato com você mesmo, né? E aí a gente quer mostrar o seu trabalho e eu queria que você lesse o que você escreveu. Claro. Esse aqui foi uma das expressões do Geórgio, né? E nesse dia, nós trabalhamos no grupo, nós trabalhamos os cheiros, né? Tanto o cheiro... trabalhando os sentidos, né? Então, tinha cheiros, tinha toque, né? Algumas coisas que você tocava. E aí foi surgindo. Ele foi tocando um material, foi tocando outro, e, de repente, foi surgindo esse desenho. Essa expressão, né? Expressão livre, né? Cada atendido que estava lá no grupo fez uma coisa diferente, né? Cada um expressou do jeito que sentiu. E depois que Geórgio terminou, eu tirei a foto e mandei para ele, e ele escreveu uma coisa linda que ele vai ler agora para a gente. Tá bom. Eu escrevi assim: começou com textura, cheiro e forma. Minhas mãos brincaram e nasceram penas. As penas viraram pássaro. O pássaro virou rosto. Era um pássaro que um dia se escondeu, mas descobriu uma coisa importante. Para sair do chão e ganhar impulso, é preciso primeiro confiar no chão. A gente pode se moldar, mudar de cor, crescer por dentro, mas não pode se perder de si. Hoje, esse pássaro sou eu.
Isso já é bonito bastante. Olha que coisa linda, né? Estamos descobrindo um poeta aqui dentro, né? E assim, um pássaro que um dia se escondeu É, e hoje está se abrindo para a vida. pra vida. Eu acho que é isso que eu sinto em você, né? Que você chegou aqui assustado e hoje você já está tendo coragem de, né, expressar esse pássaro que está se abrindo para a vida. Sim. E que esse crescimento continue, Amém. né? George, eu quero te agradecer muito por você estar aqui, compartilhar a sua história com a gente, né? Eu tenho certeza que isso contribui muito, né, para a causa, para outras pessoas que vão assistir, né? Esse seu relato, ele foi muito importante para todos nós, né? Se você quiser dizer mais alguma coisa para as pessoas, é agora. Obrigado. Então, o que eu queria dizer, que eu poderia dizer é que o autismo não é só um nome, é cuidado, sabe? E que toda criança cresce. E que desde a infância, todo o seu projeto, toda a sua projeção de vida, ela deve ser acolhida, ela deve ser cuidada, ser amada. Como todos nós não esperamos tanto esse cuidado, esse amor. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para compreender até esse amor e esse cuidado, mas a gente está lutando por isso. E independente do nível, cada um sabe do que aqui está dentro. Se expressam de uma forma diferente, às vezes até não verbal, é porque eles querem verbalizar algo que está ali interno, que está incomodando. O nível não define quem somos. O autismo não é somente um laudo, como eu falei para a senhora. O crachá não é uma medalha. É um lembrete de que existimos e estamos aqui, lutando cada dia mais. E eu acho, só completando um pouquinho, eu acho assim que a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente fica querendo mudar todo mundo, né? A gente quer moldar o outro, né? Mas cada um está do jeito que consegue. Cada um está no mundo do jeito que consegue estar. E pronto, não é? Eu não posso estar no mundo do jeito do outro. Eu estou do jeito que eu consigo estar. Você está do jeito que você consegue estar. E tudo bem, tem que caber todo mundo, não é? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, dona Terezinha. Obrigado, a Jéssica. Obrigado, o A Mais, pela oportunidade e pelo cuidado da senhora de sempre conosco. Tá bom? Foi um Estamos prazer estar aqui aqui. para isso. Muito obrigado. Chegamos ao fim, né? De mais um Pode Incluir, o podcast da Mais. Se você quer participar, compartilhar a sua história, entre em contato conosco, comente, compartilhe, porque tenho certeza que isso vai fortalecer muito a nossa causa. Até a próxima.